Olá, tudo bom? Meu nome é Andréia Modesto, esse é um canal de astrologia. Eu vou fazer uma gravação para vocês sobre o eclipse, a lua cheia em Peixes e a conexão dessa lua cheia com o ingresso do Sol em Libra, que acontece poucos dias depois. O céu é extremamente importante e uma coisa curiosa, que eu acho que muita gente não prestou atenção, o pessoal que sabe astrologia, o mais importante num céu, para a gente poder fazer a síntese, que é o que o astrólogo precisa fazer, é quando os planetas todos estão conectados e quando você consegue realmente traçar um todo dessa energia. Lógico que existem céus maravilhosos onde os planetas não estão conectados e, na verdade, a costura do céu, a costura das energias se dá de uma outra maneira. O que eu acho importante aqui é porque, em teoria e na prática, a lua cheia é uma lua de opostos, né? Eu sempre falo da ideia de um abraço, o Sol em oposição à Lua, é uma abertura imensa, é a Lua que pode, ainda que sutilmente, iluminar os nossos caminhos. No entanto, todos os planetas estão conectados. No momento da formação da lua cheia, o ascendente em Gêmeos traz Mercúrio para ser o principal regente desse momento, regente de Virgem, regente de Gêmeos, traz a questão do diálogo, num céu de transcendência, num céu do elemento água em oposição ao elemento terra, que é fertilidade. Você mistura a água com a terra, você tem o barro, você faz a cerâmica. Temos que pedir água, temos que pedir chuva, mas não de uma maneira descontrolada. O céu de São Paulo, o céu de tantas cidades me lembra, e até vi hoje no jornal, num site, Blade Runner, lembra ficção científica, mas uma ficção científica terrível, de excesso de poluição. E aí a questão do equilíbrio, que é uma palavra-chave de Libra, sendo que Libra, o Sol em Libra, regido por Vênus, que no mesmo dia do ingresso do Sol em Libra, entra em Escorpião. E no ingresso do Sol em Libra, que é harmonia, conjugação, compartilhamento das experiências da vida, como o próprio ascendente em Gêmeos do eclipse, do momento da lua cheia em Peixes, no momento da formação do Sol em Libra, Vênus fecha o ciclo em Libra, entra em Escorpião, traz uma densidade, traz uma profundidade maior e traz o elemento água também, no sentido de olhar para o passado, mas não ficar mergulhado lá atrás, nem pensar. A gente precisa resolver os problemas do momento, aqui e agora. Eu fiz uma postagem brincando um pouco com as palavras que você não tem que se tornar vítima da vítima, porque eu atendo muitas pessoas que estão perdendo a própria vida porque são vítimas da vítima. Você perpetua, você continua dando espaço para essa pessoa, para esse casal, para essa estrutura familiar antiga, e você não resolve as suas questões aqui, você também não coopera para que a vida possa ser de um modo diferente, porque você está lá atrás, 1920, 1930, 1940, não sei qual foi o ano de nascimento do pai ou da mãe abusivos. Resolve isso, mas vive aqui e agora. Então, esse elemento água do Peixes, da lua cheia em Peixes, até porque no momento da formação da lua cheia, a Lua e Netuno estão na casa 10 da formação do mapa, é presente e futuro. O que eu quero para minha vida, se eu quero morar perto da praia, se eu quero fazer um trabalho voluntário para melhorar o ambiente, quantas árvores que eu consigo plantar, se eu consigo convencer meu condomínio de fazer
um jardim verde suspenso ou abrir mão do cimento, tem tanta área cimentada, colocar mais verde ainda para a gente poder respirar. Então, o que é interessante nesses dois céus, 17 de setembro, 23h34, a lua cheia em peixes, 22 de setembro, 9h44 da manhã, o ingresso do Sol em Libra, com a força de Urano, com a força de Plutão, Plutão fechando o signo de Capricórnio, e uma reflexão que a gente tem que fazer, é possível que essas gerações nascidas de 2000 para cá vivam 100 anos. É possível que as pessoas que hoje tenham 60, 65 vivam mais 30 anos, o que é muito. Outro dia eu vi uma entrevista sobre uma pesquisadora que escreveu um livro sobre os seus próximos 50 anos, que é do pessoal que chega a 50 anos, que é uma grande virada, 49 é 7 vezes 7, começa uma busca mais espiritual, porque o corpo, inevitavelmente, por mais que você tome suplemento, faça sua ginástica, ele começa a declinar, e seria para começar a preparar as gerações para esses próximos 50 anos. Só que ela não disse nada de diferente daquilo que você tem que fazer bastante ginástica, melhorar sua alimentação. Ela não disse muita coisa diferente daquilo que o seu médico, endocrinologista ou cardiologista diz para você. Então, não teve assim um desdobramento muito rico. De qualquer maneira, essa lição de Plutão em Capricórnio, a gente vai viver mais tempo. E isso vai fazer com que apareçam mais doenças para quem não se cuidou. Você vai ter uma população ativa. Eu acho que, inclusive, os pesquisadores talvez se sintam limitados, porque nunca existiu antes para essa sociedade nossa 70, 80 anos com bastante vigor intelectual e físico. Então, talvez para eles seja até difícil de estudar, porque não tem parâmetro. Tem que estudar visando o futuro. Então, é isso. Os planetas todos alinhados. Depois eu vou tentar passar para vocês os aspectos todos. Eu já fiz algumas postagens. O Vênus é o oitavo inferior de Netuno. Netuno rege peixes. Então, a gente consegue um laço em relação ao tema relacionamentos. E aí tem uma pergunta, que é uma pergunta mais individual, que é se dentro da relação a dois você é escolhido, você é escolhida, ou você escolhe, ou se você sente que tem uma rua de mão dupla e a coisa se dá num fluxo feliz. Como é que é isso? Porque eu tenho muitos clientes e clientes minhas que não escolhem, são escolhidos. E aí depois a coisa fica mais difícil. Uma pessoa me pediu para falar um pouco sobre os sinais da era de Câncer. E Marte está em Câncer, em quadratura com os nodos, elemento água de novo. A gente tem Marte em Câncer, Lua em Peixes no momento do eclipse, no ingresso do Sol em Libra, Netuno em Peixes, Saturno em Peixes, oposição a Mercúrio. Obviamente, a gente sabe que os planetas Saturno e Netuno estão em Peixes, e a gente tem Vênus entrando em Escorpião. Então tem bastante elemento água, e Marte continua em Câncer, que vai fazer um ciclo longo. A gente tem o retorno ao matriarcado, a gente tem a importância da alimentação, a importância da casa, a importância do espaço da casa. O Covid trouxe esse movimento, e agora tá difícil de ir para a rua, né? Não dá para fazer atividade física na rua. Esperemos, com Urano, conjunção Lua, no momento do ingresso do Sol em Libra, que Urano representando comunidades, governos, ou o poder do povo, as pessoas se mobilizando nos bairros, nas ruas, a gente consiga respirar. As migrações, elas são de Netuno,
porque muitas delas acontecem por navios, por barcos. Elas são de Urano, que é o vento, né, que carrega as sementes e carrega as pessoas também. Mas elas são de Câncer, que é quando você está procurando um espaço novo no mundo, um lugar para você chamar de lar. A história da humanidade é uma história de migrações. Essa é a nossa história. Então, falar do imigrante é falar da história da humanidade. Sempre, sempre, sempre. Enfim, então, voltando aqui para essas datas, eu vou continuar sempre passando um pouco por escrito, porque aí você tem o horário direitinho, nem sempre dá para passar o grau. Lógico que o ingresso do Sol em Libra, abertura da primavera, é 0 grau de Libra, o Sol, 9h44 da manhã, horário de São Paulo. E aí tem uma mensagem que eu queria colocar sobre Libra, apesar do cenário de Apocalipse, de Blade Runner, apesar de todas as dificuldades, acho que tem uma imagem da primavera derretendo gelo que sempre funciona, que sempre embala, que sempre motiva entre as pessoas, entre os relacionamentos. E aí também o que uma pessoa pediu para eu falar de novo, que eu acho que eu já falei em algum vídeo, é sobre essa oposição de Câncer-Capricórnio e a oposição de Leão-Aquário, porque tem muita coisa em comum. Capricórnio-Câncer, Câncer é a família, a mãe, os laços amorosos mais íntimos, o passado, e Leão também é. Não esqueça que Leão é o signo do rei, e a imagem que você tem do animal leão é o animal sentado, o leão macho, porque o signo não é a leoa, ele, é o animal macho com as leoas e os filhotinhos em torno, são elas que saem para caçar. Então tem essa coisa mesmo do cenário afetivo de dentro de casa, e Capricórnio é o trabalho, que você obrigatoriamente ia trabalhar lá fora, no mundo lá fora, às vezes 1h30 para chegar no seu trabalho, e hoje você trabalha remoto, conectado com o mundo inteiro, porque você tem esse movimento canceriano, volta-se para dentro, mas está conectado com o planeta inteiro, aquarianamente falando. Leão e Aquário, Leão é o signo da sucessão, é esse poder, é essa identidade que nasce do orgulho desse marido, dessa esposa, desse pai, desses filhos, sobretudo. E aí Aquário não é só o teu trabalho lá fora, no sentido de você ser um administrador de uma determinada empresa, seja multinacional, seja sua empresa, seja uma empresa familiar, mas o espaço que você ocupa na comunidade. Tanto que muitas pessoas envolvidas com política, o eixo dos nodos é Leão-Aquário ou Câncer-Capricórnio. As coisas se misturam um pouco. Nesse sentido, Aquário vai ser, sim, um signo de autoridade, uma autoridade que você vai exercer dentro da comunidade. Não vai ser aquele arquétipo do administrador, do governador, entre aspas, daquele que governa, mas no sentido de administração, daquele que estrutura a empresa, além disso, né? Para Aquário, além disso, é dentro da comunidade, é dentro de um trabalho voluntário, é dentro de um partido político. A gente tem um número enorme de políticos ou figuras públicas ligadas a questões sociais, nos dois eixos, Câncer-Capricórnio e Aquário-Leão, e às vezes não sobra muito tempo para a família de origem, porque o sujeito está projetado para Capricórnio ou Aquário, ou então existe um bom equilíbrio, as coisas se misturam um pouco e dá para levar. Vai dar quase 15 minutos, aí o Instagram é o meu Saturno. Obrigada.